No episódio anterior de Instinto Imobiliário, Marco Lourenço falou sobre o financiamento bancário. No entanto, o episódio começou a ficar um pouco longo e ele decidiu fazer a parte 2. Então, nesse vídeo aqui, nós vamos falar sobre a continuação dos detalhes sobre o financiamento bancário. No episódio anterior a gente falou mais sobre renda e se você não viu, clica aqui no link, antes de ver essa etapa aqui, essa parte 2, vê a parte 1 para você não ficar perdido em relação ao vídeo. Depois da vinheta, a gente continua a falar sobre financiamento bancário. Meu nome é Marco Lourenço e esse aqui é o Instinto Imobiliário. E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre outros detalhes do financiamento bancário que eu não consegui falar no vídeo anterior, tá? No vídeo anterior, então, eu expliquei um pouco mais sobre a renda em si, né? A renda que é o principal pilar do financiamento bancário. É através da renda que a gente determina o quanto o cliente pode financiar, é através da renda que a gente determina ali quanto que ele pode ter de parcela naquele imóvel, é através da renda que a gente vai poder escolher o melhor imóvel para atender o cliente. Isso é inevitável, né, quando você vai vender um imóvel pronto, pois literalmente aí, em torno de 70% a 90% das vendas são financiadas. Inclusive quando a taxa Selic sobe, que foi um outro vídeo que eu fiz aqui no canal falando sobre a taxa Selic, vou deixar aqui o link também, e na descrição também, ou aqui em cima aparecer um card, isso impacta demais, né, o financiamento bancário. Por quê? Porque os juros aumentam, em consequência a parcela aumenta e em consequência o cliente diminui o poder de compra. Isso quer dizer que ele consegue financiar menos, né? Porque naturalmente as pessoas não vão aumentar a renda delas assim de um dia para o outro. Então quando a inflação aumenta, né, as coisas, o custo das coisas aumenta, naturalmente o poder de compra do cliente diminui e consequência, né, também diminui, aumenta os juros, né, por causa da taxa Selic, vamos dizer assim, e aí, em consequência, diminui o poder de compra do financiamento bancário, tá? Mas além da renda, a gente tem outras coisas importantes que a gente precisa avaliar. E uma dessas coisas importantes tem a ver com a idade da pessoa, tá? Por que a idade, Marco? Porque o financiamento bancário, ele só pode ser concedido até os 80 anos. Lá no vídeo anterior eu expliquei para vocês como que faz uma continha lá para poder determinar quanto fica em média a parcela do cliente, né? Para você poder fazer esse jogo rápido ali quando você for atender. E eu falei lá que até 50 anos dava para seguir essa regra, depois de 50 não daria mais. Por que não dá mais? Porque o financiamento libera até 80 anos, tá? A gente precisa lembrar que o prazo máximo de financiamento são 30 anos. Ou seja, o cliente que tem 50, ele está bem em cima do prazo máximo, então ele só pode ficar mais 30 anos. Quando o cliente vai ficando mais velho, vamos supor que ele tem 60, isso quer dizer que ele só pode financiar agora 20 anos, vai diminuindo. Se ele tem 70, ele só pode financiar 10 anos. Então é muito importante você saber a idade do seu cliente, né, para poder estar dentro do perfil dele, que muitas vezes a gente trabalha com a média que a gente está esperando, quando pergunta para o cliente ele tem 55, ele tem 60, logo ele não vai poder pegar o prazo máximo de financiamento, que é até 30 anos, tá? Outro detalhe muito importante é que o financiamento sempre vai considerar aquele que é o mais velho, independente se for mulher ou homem, independente de quem seja, vai ser sempre o mais velho. Porque até é bom e importante falar, né, que não precisa ser só casado para poder financiar imóvel. Se não me engano, dá para colocar até 9, 11 proponentes, uma coisa assim. Então pode comprar renda, tá? Isso é muito importante. Inclusive eu esqueci de falar no vídeo anterior. Você pode comprar rendas com outras pessoas, compor renda com outras pessoas. Se não me engano, são até 11 pessoas, tá? Tem que confirmar essa informação. E não precisa ser familiares. Não pode comprar um imóvel financiado com amigo, com primo, com tio, com pai, com mãe. Dá para fazer isso. Mas o banco sempre vai avaliar quem é o mais velho da turma. Então, sempre que você for fazer uma simulação, você precisa pegar a data de nascimento daquela pessoa mais velha, porque é através dela que o banco vai fazer essa análise, tá? E o financiamento, assim, tem muitos detalhes, assim, e sinceramente é um curso completo falar todos os detalhes de financiamento, mas eu vou tentar ser o mais breve possível aqui para facilitar um pouco a vida de vocês. Senão eu teria que fazer um monte de vídeo aqui, sinceramente um curso de financiamento bancário para explicar tudo para vocês, tá? Então, além da renda que eu já falei, e além da idade, né, que é uma das coisas mais importantes, o imprescindível é você ter o nome limpo, tá? Se não tem o nome limpo, não tem financiamento, blá blá, não vai
aprovar, tá? Então, a primeira coisa sempre é tirar o Serasa do cliente, ver se ele tem alguma restrição, tentar limpar, tá? E essas restrições, elas são contadas, né? O que faz você ter mais crédito ou menos crédito, tá? Elas são contadas através do score que a gente fala, né? O número do score. Esse score, a gente tem um cadastro no Banco Central, vamos dizer assim, e esse cadastro ali, os bancos têm acesso a ele. Hoje, cada vez mais, né? Tem até o compartilhamento lá de dados hoje que o banco criou. Se você compartilhar os dados, literalmente, o outro banco sabe 100% do que você faz, movimentações naquele banco, tá? Então, existe o Banco Central lá, o Bacen, que toda vez que você, por exemplo, deixa seu nome sujar, alguma coisa, alguma dívida com o banco em si, isso vai ficar registrado lá, tá? Então, isso é um fator. O outro fator é o próprio Serasa. O Serasa já é um órgão um pouco diferente, então qualquer pessoa pode ir lá, qualquer empresa pode ir lá e te protestar. Por exemplo, se um cheque seu volta por falta de dinheiro na conta, ele pode ser protestado, vai ficar lá no seu Serasa, entendeu? Então são análises diferentes que a gente tem que fazer. Mas vamos supor que você tem um financiamento lá também de um carro, por exemplo, no Bradesco, tá? Esse financiamento vai sair no Bacen. Então, quando o banco fizer a sua análise, ele vai ter aquela visão, né? E isso pode limitar o seu financiamento. A gente chama isso de condicionar o seu crédito, né? Então, o banco faz uma análise ali e pode pegar algum outro tipo de financiamento. Vamos supor, você já tem um imóvel financiado, vai interferir lá no valor máximo da sua parcela. Então, vai condicionar, que a gente fala, tá? Às vezes você está devendo alguma coisa, às vezes não vai necessariamente bloquear o seu financiamento, mas pode condicionar, liberar menos prazo. Então, tudo isso vai impactar, tá? Uma outra coisa que influencia também o cliente em si é a questão se ele trabalha em CLT, né, um regime CLT ou não. Ele tem que ter pelo menos 3 anos de carteira assinada. Pode ser que ele assinou a carteira 10 anos atrás, trabalhou um ano e foi mandado embora. O que importa é a primeira assinatura em relação ao tempo, entendeu? Então, tentar explicar um pouco melhor. Esse cliente, 10 anos atrás, assinou a carteira. Ele trabalhou um mês, mas nunca mais trabalhou. Não tem problema. O que importa é a primeira assinatura tem que ter 3 anos de carteira. Não é que ele tem que ter trabalhado 3 anos, entendeu? Então, o que importa é a assinatura que esse cliente tem que ter tido ali, tá? Então, não tem problema se ele ficou sem trabalhar, nem nada, né? O que importa é se ele tem a carteira ali válida por 3 anos, tá? Então isso vai impactar um pouco ali nas taxas, tá? Uma outra coisa que pode impactar é se esse cliente é um funcionário público. Funcionários públicos têm alguns benefícios, tá? Então pode acontecer de ter um benefício de uma taxa menor. Inclusive recentemente saiu um plano que era exclusivo para segurança, a área de segurança. E o segurança estava tendo vários benefícios da entrada. Então algumas vezes o banco liberava até 90%. Eu acho que teve casos de liberar 100% para funcionário público, hoje não libera mais, muito raro. Taxas menores às vezes, tá? Então pode acontecer de ter algum benefício aí para funcionários públicos. Sempre é importante você consultar o correspondente bancário, né, para poder averiguar ali se está tendo algum benefício, tá? De regra, né, o banco libera em torno de 80% e é muito importante a gente ter em conta que esse 80% que o banco libera é da avaliação que ele faz do imóvel. Isso geralmente dá muito problema com os clientes. Por quê? Vamos supor que você vende um imóvel que vale você vende por 1 milhão. Só que o banco vai contratar um engenheiro, antes dele poder financiar, para avaliar aquele imóvel, para ver quanto realmente vale aquele imóvel. E o engenheiro, ele analisa, né, baseado o quê? Na média, né? Ele pega a média do prédio e analisa literalmente o acabamento em si, assim, vamos dizer, o grosso, né, matematicamente. Pode ser que o engenheiro chega lá e avalie por 900. 800 mil. Então o banco vai liberar 80% de 900 mil, de 800 mil. Ele não vai liberar 80% de 1 milhão. Então seu cliente tem que ter os 20% de 900 mil, que vai dar aí 180 mil, mais 100 mil para complementar. Então ele vai ter que dar uma entrada de 280 mil, tá? Isso é muito importante, você estar ciente disso, passar para o cliente, que pode dar problema se o cliente está ali com a conta bem rígida, né? E por que geralmente isso acontece? Vamos supor que naquele prédio, o prédio inteiro, os apartamentos em média valem 1 milhão. Mas aí um cliente vai lá e troca pedra, troca o piso, coloca uns negócios lá de assinatura e quer vender, ou às vezes quer vender decorado e vende por 1 milhão e 200, tá? O engenheiro que vai avaliar lá do banco, ele não vai avaliar aquele acabamento diferenciado, ele não vai avaliar ali a decoração, a mobília, ele vai avaliar o tijolo, né? A gente fala, é uma avaliação de tijolo. E principalmente comparando ao prédio, a média do prédio. Se a média do prédio é 1 milhão e aquele que a gente está vendendo por 1 milhão e 200, grande chance daquele imóvel ser avaliado com um menor preço, tá?
Uma outra coisa muito importante que a gente tem que ficar atento é que existe diferentes tipos de tabela. Eu posso até trazer aqui depois, talvez um vídeo falando especificamente disso, tá? Primeiro ponto é que a gente tem a tabela saque e a tabela price, tá? Esses são os dois tipos de tabelas basicamente que a gente vai ter dentro do nosso financiamento. A tabela saque já deixa o nome bem resumido, que é Sistema de Amortização Constante. Isso quer dizer que todo mês ali a parcela do cliente vai cair. Vamos supor que ela começa por 2.000. Todo mês vai cair em torno de R$2, R$3 ali, até que a última parcela é mais baixa. Por que isso acontece, tá? É porque, no caso da tabela saque, o juro ele é pago antes. Então o cliente vai pagando o juro, depois ele vai pagando o imóvel, tá? Então é isso que acontece. Então ele vai sempre amortizando o saldo. Então ele vai sempre amortizando o saldo. Como ele vai amortizando o saldo, vai pagando o juro ali desde o começo, a parcela começa mais alta e ela vai caindo, se tornando mais ou menos a parcela sem juros, só para você entender. Já na tabela price é um pouco diferente. Eles pegam a média geral, né, com os juros e divide por uma parcela fixa. Então vamos supor, pega lá, vai financiar 200 mil, a parcela fixa vai ser, vamos pôr 2.000, tô chutando aqui, tá? 2.000, vai ser 2.000 até o final, tá? Isso não vai alterar. Só que o problema é que você paga menos, você amortiza menos do financiamento, entendeu? Do saldo. Logo, você paga mais juros, entendeu? Então você está pagando mais juros naquela parcela e não está amortizando, tá? Acho que eu até falei errado na tabela saque. A tabela saque é o seguinte, ela paga um pouquinho do juro e um pouquinho do saldo. A tabela price geralmente paga mais o juro, menos do saldo, entendeu? Então pode acontecer na tabela price, o cara paga e ele não vê o saldo diminuindo. Por isso a parcela não diminui, é uma parcela fixa, tá? É mais ou menos isso, tá? Não vou entrar tão detalhado, só para vocês terem essa ideia, tá? Aí depois que a gente fala sobre tabelas, hoje a gente tem tipos de financiamento diferentes. Eu nem sei como é que chama isso, tem que ver o nome certinho, tá? O que acontece? Foi criando modalidades, vamos dizer assim, modalidades diferentes. Então hoje a gente tem a TR, por exemplo, né, que é a base, né, a TR. TR é uma taxa referencial que o banco criou exatamente para mexer com financiamento. Essa taxa, ela praticamente não ajusta. Ela pode ajustar? Pode, mas ela tem sido fixa por muitos anos. Então, geralmente você vai ver lá, juro mais TR, tá? Isso significa que é aquele juro lá, vamos supor 8%. Sempre é importante é o efetivo, porque eles vão colocando taxa administrativa, não sei o quê. Primeiro eles te mostram um juro lá limpo, vamos dizer assim, depois o juro efetivo, né? Então sempre é o juro efetivo que vai contar, mais TR. Mas a TR não valoriza tanto, não se reajusta tanto, tá? Por quê? Não sei explicar. Só sei que ela não tem valorizado, ela não tem alterado. Então geralmente a parcela tende a ser fixa, não sofre correção. Importante entender que tem diferença entre correção e taxa de juros, são coisas diferentes, tá? O juro é o que o banco ganha do cliente. A correção, ela é acompanhando, por exemplo, a inflação, né? Uma correção. A inflação olhei hoje está 11,75, parece 12,75, uma coisa assim. Então a inflação está 12,75, então tem que ser corrigido aquela parcela para que R$1 vai valer R$1 daqui a um ano. Então é mais ou menos essa conta, tá? Então são coisas distintas, juros e correção. E aí foi criando outras modalidades, né? Então hoje, por exemplo, a gente tem taxa mais IPCA, que hoje deve estar absurdamente assustador, porque se o IPCA já está batendo mais de 10%, mais a taxa que eu acho que era 4%, 5%, já está batendo 15% de juros. Esse era o risco para quem optou por isso. Qual que era a vantagem? A parcela começava mais baixa, porque ela só ia cindir ali 4% ou 5% ao ano, na época, e a correção ia sendo ao longo do mês, né? Mês a mês. Então a parcela começou mais baixa. Então muita gente apostou nisso aí. Só que agora o IPCA está alto. Nessa época o IPCA estava 6% ou 7% ao ano. Agora está alto e a tendência é cada vez aumentar. Então isso aí é prejudicial para o cliente, porque a parcela dele sempre vai corrigindo. Tá? A gente tem que pensar que é um financiamento de 30 anos. E muitas vezes a renda do cara não vai acompanhar a inflação, entendeu? Então é importante estar ligado nisso aí. Aí teve outras modalidades, como taxa mais poupança, né, que era o juro da poupança ali, que também agora aumentou um pouco, porque a taxa Selic aumentou, então a correção vai aumentar. E, enfim, né, tem outros tipos de modalidades lá, tem várias modalidades hoje lá dentro do banco. Tanto da Caixa, né, tanto os bancos privados também foram inventando para se adaptar,
Porque na verdade a Caixa sempre vai ser a taxa menor do mercado e os outros bancos tentam acompanhar, tá? Então a Caixa ela dita muito o mercado. Quando ela criou essa tabela aí, por exemplo, do juro mais IPCA, né, os outros bancos teve que rebolar e criar tabelas parecidas para poder sustentar, né? Todo mundo quer emprestar dinheiro, porque é a melhor forma de ganhar dinheiro no mundo é emprestando dinheiro, né? Então, assim, é um excelente negócio para os bancos, né? E até é engraçado, né? Porque nosso juro aqui no Brasil é muito caro. Você vai para os Estados Unidos, o juro é de 2, 3% ao ano, para você ter ideia. Enquanto o nosso juro aqui é 8, 10, 12% ao ano. Então aqui é uma oportunidade muito grande de ganhar dinheiro investindo, né? Emprestando dinheiro. Enquanto os Estados Unidos não tem essa oportunidade, porque o juro é muito barato lá. Então as pessoas sempre têm que empreender, abrir negócios, né? Por isso que nos Estados Unidos você vai ver sempre empreendedores, cara vendendo cachorro quente na esquina, vendendo picolé e tal. Por quê? Ganhar dinheiro assim só no investimento lá não é tão bom igual aqui. Por isso que lá a maioria das coisas são financiadas, né? Então o cara financia o iPhone, o cara financia a casa, financia o carro, eles pagam tipo uma parcela, né? Eles nem olham muito o valor do carro em si, eles olham quanto que eles vão pagar de parcela. E você vai lá, os carros são extremamente baratos. Você anda lá, tava com um cliente meu que ele anda num Audi, acho que é um Audi top desses aí, ele falou que tava pagando $500 na parcela, uma coisa assim. Então a diferença é essa dos Estados Unidos para o Brasil e que as nossas taxas de juros são muito caras. Então o poder de compra nos Estados Unidos, ele se torna maior porque pode se pegar dinheiro emprestado, entendeu? Então as pessoas lá vivem muito endividadas, é um dos países mais endividados. Diferente do Brasil, né? É menos endividado que lá. A gente acha que o Brasil, as pessoas são mais endividadas. Não, os Estados Unidos são muito mais endividadas. Por quê? Porque elas pegam muito dinheiro emprestado, né? Elas refinanciam a casa elas quitam, vai lá, refinancia, pega aquele dinheiro e faz outra coisa. Porque o juro é muito barato, né? Então compensa demais. Como é que o juro não é tão barato, as pessoas preferem ainda comprar muita coisa à vista, né? E é isso, pessoal. Acho que eu dei uma visão geral aqui sobre financiamento. Eu sei que tem muita coisa, tem muito detalhe. Inclusive, depois eu devo chamar uma amiga nossa para fazer alguma coisa aqui, um podcast. A gente tá meio parado com o podcast por enquanto. Na verdade, eu estou reestruturando o projeto do Instinto Imobiliário. A gente vai mudar algumas coisas, a gente vai lançar aí algumas coisas para vocês e provavelmente a gente vai fazer esse lançamento no dia 25 de maio agora, tá? Vou fazer um lançamento, a gente vai lançar um produto educativo para o mercado aí de treinamento para quem quer aprender, para quem quer se fortalecer no mercado, quer prosperar mais, quer ter mais conhecimento. Então a gente vai lançar aí provavelmente dia 25 de maio esse lançamento, a gente vai fazer um lançamento que vai chamar o Futuro do Mercado Imobiliário. Eu vou fazer um evento, nesse evento eu vou explicar algumas perspectivas minhas em relação ao futuro do mercado imobiliário e lá provavelmente eu vou lançar um produto. E muita gente me procura, tem me procurado, Marco, quero aprofundar, quero aprender mais, que curso que eu devo fazer, onde que eu devo ir. Então dia 25 de maio, vou deixar o link aqui embaixo, já se inscreve para o evento que a gente vai lançar, tá? A gente vai lançar um produto para quem quer se aperfeiçoar, prosperar e vender mais no mercado imobiliário. E é isso, não deixe de se inscrever aqui no canal, clicar em curtir e eu te vejo nos próximos vídeos. Até mais.